Tá bom. Boa noite a todos. Estava aqui botando para gravar. Eu acho que está gravando. Espero que sim. Deixa eu só botar aqui para compartilhar a tela de novo. Eita, acho que foi. Então tá, gente, boa noite. A aula, então, é Origem e Fim do Mal e da Dor. A gente começou na semana passada, só que a gente teve aí um imprevisto, né, da nuvem tá cheia, e essa aula estava sendo gravada, mas a gente não conseguiu salvar. Então, em virtude disso, e também para relembrar a todos, eu vou dar uma leve pincelada do que foi a aula até agora, dar um resumo, para a gente poder seguir, tá? Então, a aula, ela fala exatamente sobre isso, sobre o início, né, a origem, e o fim do mal e da dor. Então, a gente estava conversando inicialmente como que começou o mal, né? Como que ele foi criado. Geralmente, eu gosto de contar essa historinha, ela é superficial, para mim ela é lúdica, mas é uma forma que eu acho mais prazerosa de ter entendimento. Então, a historinha que eu geralmente conto é que Deus, na sua perfeição, ele era o Uno todo, né? E ele queria expandir esse bem, esse amor, essa onda, né? Então, ele decidiu fazer a criatura. E no momento que ele fez a criatura, ou as criaturas, ele doou parte de si nessa criação. Então, ele, como Deus transcendente, né, deu um pedacinho dele dentro de cada criatura, formando Deus imanente. Então, todos nós carregamos dentro de nós um pedaço de Deus. Alguns de nós entendeu que ter um pedaço de Deus conosco nos desse esse poder. Deixa eu só... Eu não consigo. Eu acredito que estou admitindo alguém. Espero que sim. Então, alguns, né, de nós acreditaram que por ter um Deus dentro da gente, não tinha por que servir ou seguir a um Deus maior, né? Porque já se achou um Deus. Então, como deuses menores, a gente acabou tendo uma queda de consciência, né? Lembrando que Deus, ele, quando nos criou, ele nos criou a imagem e semelhança dele e também nos deu a liberdade, porque a escravidão, ela é contrária ao amor, né? Não tem como a gente servir alguém sendo escravo e estar de bom grado ali, né? Então, dentro da liberdade de escolha, ele falou, eu sou o caminho da verdade, né? Eu sou o caminho do amor, mas me segue se tu achares que tu deve me seguir. Então, alguns de nós decidiu que não, que a gente não deveria seguir e que ele não era o caminho da verdade. E nisso, dentro desse sistema perfeito, né, de amor e bem, a gente decidiu o caminho contrário. Então, a gente teve uma queda moral, tá? O Pietro Baldi fala bastante sobre isso, inclusive esse livro é do Deus e o Universo, né, de Pietro Baldi mesmo, é um capítulo desse livro. E quando a gente teve essa queda, a gente ficou aprisionado num mundo invertido, né, ou num antissistema. Então, aqui para a gente, os nossos parâmetros ou as nossas crenças, elas tendem a ser invertidas, ou seja, a gente não entende que quando a gente está em doação, em caridade, ou praticando misericórdia, amor, a gente não consegue entender isso às vezes como o caminho correto, né? Então a gente muitas vezes se vê como trouxa, né? Por exemplo, eu ajudei tal pessoa, aquela pessoa foi lá e quando eu mais precisei, ela virou as costas para mim. Então, primeiro ponto que a gente sempre quer ganhar algo em troca, né? Então a gente não faz nada genuinamente. E isso faz parte dessa origem do mal, tá? Dessa origem de inversão de valores. Então, a gente sempre visa, a gente sempre, como eu costumo falar, a gente sempre dá ponto com nó, certo?
Então, a gente sempre está esperando alguma coisa em troca, ou a gente se dá bem de alguma forma, né? E caso contrário, caso isso não aconteça, a gente entende como uma perda, né? Por exemplo, eu não estou sendo beneficiado, então isso não está sendo bom. Se eu não tenho benefício, se eu estou fazendo alguma coisa e nada acontece comigo, isso não é legal, né? Então, por isso que muitas vezes a gente vê pessoas bondosas e caridosas como trouxas, porque a gente não consegue ver essa pessoa recebendo alguma coisa em troca, justamente porque elas estão fazendo caridade. Caridade não é dar o que sobra para gente. Caridade não é dar uma roupa que a gente não usa mais. Caridade é dar o que nos é essencial. Então, a gente tem uma certa dificuldade de assimilação justamente por isso. Alguém gostaria de falar? Não? Tá. Então, Ô, de uma... Tati, Oi. só deixa eu interromper um pouquinho. Até é bom levantar a questão da caridade, porque normalmente aqui no planeta que a gente vive, nós normalmente não temos a capacidade de fazer caridade. Nós fazemos benemerência, né? Porque a caridade verdadeira ainda não, a gente não consegue compreender o que verdadeiramente é e realmente fazer, né? Porque ao dar o que a gente tem e não o supérfluo, como tu falou, e sim o que nos é necessário, é doar o necessário, né? E com o coração humildemente falando e sem nenhuma outra intenção. Então é muito difícil quem realmente faz caridade. Só para deixar registrado. Obrigada, Cris. E é muito verdade, né, isso. E aí eu trago vocês para reflexão. O fato da gente ter dificuldade de fazer a caridade significa que a gente não deve ajudar o próximo? Não, muito pelo contrário. A gente, na verdade, não tem nem que quantificar, a gente tem que fazer o bem simplesmente fazendo, ok? Então, não se eximam do bem. O bem, ele vai ser feito, ele deve ser feito, ele deve ser seguido. E como a Cris falou, se a gente não consegue fazer de fato a caridade, se isso pra gente e para mim é alguma coisa difícil, né? E difícil sou eu que ponho também, mas enfim, não significa que eu não vá fazer alguma coisa que eu vejo que está na direção de Deus, tá? Então, então essa, em resumo, é a origem do mal e da dor, né? A dor, ela não vem num processo punitivo. Então, a gente não sente dor e qualquer dor que vocês queiram imaginar, ok? Porque a gente está sendo punido. Porque Deus, ele não pensa nem em punir a gente. A lei divina, ela é justa. Então, a gente escolhe o caminho de dor, porque a gente escolhe o antissistema. A gente escolhe ir num caminho contrário a Deus. E aí, o que a gente estava conversando também semana passada, além dessa questão da origem do mal e da dor, era sobre a perpetuação disso na nossa vida hoje em dia. E a perpetuação disso se dá em todos os momentos que a gente tem decisões convergentes ao mal, né? Então, todas as vezes que a gente vive na nossa desordem mental e que a gente não traz uma ordem para o nosso caminho, certo? Então, o nosso ego, ele está completamente alvoroçado e cada momento existe um arquétipo em que está em maior vantagem, vamos dizer assim, não sei, ele está mais forte. Então, muitas vezes a gente até, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar que para mim é bem palpável é, por exemplo, muitas vezes eu sinto, eu estou irritada, enfim, estou naquela desordem da irritação principalmente e da raiva, que para mim é uma coisa muito comum. E eu tinha muita dificuldade de ver que existem muitas coisas atrás disso, né? Que não necessariamente o fato de eu estar irritada, o que está causando a irritação por exemplo, a raiva ou qualquer contrariedade, mas muitas vezes, no meu caso, é o medo. Então, esses arquétipos que somos nós em desarmonia, justamente
por a gente estar perdido nessa queda moral, né? Acaba fazendo com que a gente tenha atitudes e impulsos que façam com que as nossas escolhas sejam cada vez mais do mesmo, ou seja, cada vez mais de negação, cada vez mais que vá contra Deus, tá? Então, vou começar a ler o slide novamente. É importante aqui, eu vou no anterior, que ele fala que existe o processo de fragmentação, certo? Porque a gente foi criado como partes menores de Deus, certo? Mas quando a gente caiu, a gente acabou tendo um processo de egoísmo, certo? Então, eu me achei melhor do que Deus, eu me achei autossuficiente, e nesse processo de individualização, eu fiz com que o meu ser egóico, ele achasse que ele era autossuficiente mesmo, então eu não preciso de ninguém e eu sou única, entendeu? E esse egoísmo, ele faz com que a gente tenha falsas ilusões sobre fragmentação, sendo que a gente não está fragmentado, o ego é fragmentado, a desordem que a gente vive é fragmentada. Eu não lembro quem que falou, se foi Gandhi, enfim, mas eu acredito que foi Gandhi, que falou que não tem como o outro sofrer e eu não, né? Porque a dor do outro é a minha dor, porque a gente não tem separação. E a mudança do mundo sou eu também. Então, esse processo de individualização, ele é fragmentário, tá? Então, cada individualização reproduz a originária inversão. Quando eu falo inversão, é justamente nesse antissistema que eu estou, tá? Pela qual todo eu sou, ou seja, eu sou a partir de Deus, né? Está corrompido do princípio oposto, negativo, destruidor do eu não sou. Então, ele tudo adultera. Dessa forma, né, em nosso mundo, a negação está infiltrada em toda afirmação. A vida se casou com a morte, a enfermidade aninha-se em todos os corpos sãos, a destruição é guia de toda construção, o mal ofende o bem e Satanás introduz por toda parte, procurando trair Deus. Então, ele só está falando aqui que dessa forma, nessa queda de moral, a gente tem essa inversão completa, tá? Só a evolução, a ascensão da matéria ao espírito, pode cicatrizar a grande ferida, desembaraçar o ser do cerco maléfico que desejou. Então, só a evolução vai salvar a gente, que é o caminho que a gente está procurando, né? Apesar de ainda tropeçar muitas vezes, e o tropeço ele é importante para que a gente aprenda, e para que a gente, de fato, consiga, por mérito, evoluir, né? E fazer as coisas naturalmente e não forçadamente. Só a evolução vai conseguir fazer com que a gente vá a caminho de Deus e se unifique novamente, né? Só desta maneira se explica o motivo de nossas posições atuais de que só podemos evadir-nos subindo, embora sofrendo. Então, eis as origens da dor e do mal. E é muito interessante sobre até uma aula de trajetórias da Cris, onde ela explica muito bem para a gente que todas as nossas trajetórias lançadas, a gente então vai ter que colher. Né? O que a gente plantou, a gente vai ter que colher. Então, por isso que apesar da gente estar fazendo todo o caminho inverso do que a gente fez, né? Então, a gente está voltando para Deus, a gente vai sentir dor, porque a nossa escolha foi essa, né? A nossa escolha vai ser dor. Então, quando a gente planta o bem, a gente também tem muita pressa, né? O mal tem pressa, como eu já falei na última aula também. E, inclusive, um dos fatores do mal ter pressa e da gente ter tanta pressa é justamente porque ele tem validade, né? Então, ele vai acabar, assim como ele se originou através da nossa trajetória e do nosso aprendizado, dos nossos entendimentos e da nossa subida evolutiva, ele vai acabar. Só que a gente vai sofrer, né? A gente vai sofrer. Talvez, dependendo das nossas escolhas, a gente sofra um pouquinho menos, porque, na verdade, o sofrimento,
ele está muito ligado também, não necessariamente as coisas que me acontecem, mas como eu lido com elas. Então, se eu não confio no processo da vida, se eu quero controlar tudo, se eu acho que eu controlo tudo, né? Eu não consigo entender os acontecimentos. E quando eu não entendo que tudo está acontecendo da melhor forma para o meu aprendizado, eu sinto dor também. Então, a dor está muito correlacionada com como a gente lida com as situações. E quando a gente aprende e quando a gente sai da ignorância, continuar perpetuando as nossas atitudes que fazem parte da involução, ou também perpetuar a nossa falta de confiança, ou sobre a nossa revolta, porque, na verdade, quando a gente disse não para Deus, isso foi uma revolta, certo? Então, quando a gente continua se revoltando, que também é uma das formas da gente continuar reproduzindo o mal ainda hoje, é a revolta, né? Também é a falta de confiança, né? Também é achar que Deus não é justo e de não entender o merecimento do que eu estou passando nesse momento. Então, quando eu consigo estudar, quando eu saio da ignorância, eu consigo colocar ordem no meu mundo, eu consigo colocar entendimento, e o sofrimento, ele diminui. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, estou aqui falando um tempão sozinho, e aí eu também não vejo muitas pessoas. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Tati, não, eu vou, boa noite, desculpe o atraso, tá, gente, mas falou já faz não foi exatamente sobre o que estás falando agora, mas uma fala que teve anterior, essa questão de não tem como eu fazer o mal só para mim sem atingir o próximo, né? Sabes que essa é uma das minhas grandes dificuldades, não só essa, mas uma das minhas grandes dificuldades é ter esse entendimento, sabe, que o outro é uma extensão de mim, que o que eu faço para o outro me afeta, que o que eu faço comigo afeta o outro. Eu tenho tanta dificuldade de perceber isso, assim, que não sei, assim, sabe, bem complexo para mim, entendes? E eu gostaria muito de achar esse caminho, mas ainda não achei, sabe? Só para deixar claro isso, porque eu tenho até buscado, assim, sabe, outras fontes, lido outras coisas, assistido outras palestras, mas não, sabe, quando não encaixou ainda. Uhum. Quando não é de coração, né? 4 anos de caminhada, eu ainda não consigo ter esse encaixe. Impressionante isso, não, né? Deve ter as suas causas, né? Mas só para deixar claro isso, assim, Mas, sabe? desculpa te perguntar, Helena, não sei mas se tu não quiser compartilhar, tudo bem, mas em que momentos tu tem dificuldade de entender que o outro é uma extensão tua? Na verdade, eu nunca tive essa compreensão. O único, assim, digamos, momento que eu percebi isso, né? Que eu já compartilhei, tipo assim, em relação até meus netos vão combinar assim, se eu estou calma, eles estão calmos, se eu estou extremamente irritada, eles estão extremamente irritados. Essa é a única a que eu percebi, assim, e algumas conexões com meu marido também, né, quando ele, tipo assim, quando ele está irritado, ele acaba passando para mim, e vice-versa. Somente nesses momentos é que eu consegui ter essa percepção de que, sabe, de que o meu estado emocional, o meu estado de espírito, né, ela reflete em quem está próximo a mim. Então, só nesses momentos, assim, mas fora isso, não, entendeu? Uhum. Mas, bom, isso foi até uma coisa que me ocorreu agora, tá? Eu não sei se realmente é, porque muita coisa eu também não sei, né? Mas eu penso que quando a gente pensa nessa questão também do estado emocional do outro, alterar o meu estado emocional, é muito relativo também, sabe? Porque, na verdade, isso eu entendo que é muito mais reflexo da nossa desordem, porque eu vejo que a nossa desordem, ela está muito atrelada a, a gente responder ao meio, ou seja, se a gente realmente tivesse ordem, o mundo poderia estar o caos que fosse. Eu ainda estaria em ordem. A minha ordem, ela não deveria depender de fatores externos, compreende? Então, por isso que eu até vejo que a gente tem essa busca incessante de prazer,
Primeiro, porque a gente quer ser feliz, né? Que é um fator natural nosso, mas porque a gente está em desordem e a gente procura o tempo todo alguma coisa que preencha esse vazio e que me traga uma felicidade. Então, por exemplo, sei lá, pensar em Jesus Cristo, eu não consigo ver ele numa desordem ou dependendo do meio, porque, imagina, ele sofre a nossa dor. Então, tu imagina se isso tudo que ele governa fosse tirar a ordem dele, sabe? Então, pelo que tu relatou agora, o que me ocorreu foi isso, foi que isso mais para mim soou como um reflexo da desordem que a gente vive, e isso em todos, todo mundo vive essa desordem. Se você chega num ambiente mais feliz, você se contamina com a felicidade, ou se você tem um dia onde você tem acontecimentos que você julga bom, você tem um dia bom. Agora, se você tem acontecimentos que você julga ruim, você não consegue entender que é bom também, porque você está colhendo o que você plantou e que, na verdade, isso é só um freio para te mostrar isso, entendeu? Então, a gente tende, eu estava pensando isso, acho que foi ontem à noite quando eu estava rezando, a gente tende a agradecer a Deus por coisas que a gente julga boa. A gente não agradece por coisas que a gente julga ruim, sendo que a gente aprende muito com as coisas ruins. Então, eu não sei, mas para mim, o que tu falou agora é mais o reflexo da desordem. Quando eu penso que o outro é uma extensão minha, eu penso sobre no meu corpo, por exemplo. Isso para mim foi uma coisa que teve um encaixe de entendimento muito grande. Quando eu comecei a ter essa informação, acesso a essa informação de que a gente é fragmentado e que a gente tem que a gente faz parte né? De um só. Mas que a gente não consegue enxergar isso, eu pensei como se as células do nosso corpo, as células que compõem a Tatiana, o corpo da Tatiana, o corpo físico da Tatiana, não se entendessem. Porque as células do meu fígado não conhecem as células do meu coração. Então, talvez elas achem que elas estão trabalhando sozinhas, mas na verdade elas estão orquestrando um corpo físico maior, correto? Então, quando eu comecei a fazer correlações nesse sentido, para mim começou a ficar mais claro, sabe? Então, talvez a gente não consiga ainda entender, e até mesmo porque a gente quer resultados imediatos, e nem sempre a gente vai conseguir resultados imediatos. Existem coisas que sim, que a gente logo vai ver de cara um reflexo daquilo que a gente está escolhendo, mas tem coisas que não, sabe? Então, eu vejo que essa ideia de unicidade e a dificuldade que a gente tem é porque a gente não, por exemplo, quando a gente vê o outro tendo uma escolha, né, e a gente não consegue aceitar essa escolha. Isso eu vejo como uma ideia bem palpável de fragmentação, porque eu julgo o outro. Eu não consigo ter misericórdia, sabe, compaixão, eu não consigo ter. Eu falo, nossa, aquele cara é um estúpido, porque ele está fazendo isso? E, na verdade, é como eu falei na última aula, eu tenho atitudes iguais, porque eu só consigo reconhecer o que ele está fazendo, porque eu também carrego em mim aquilo. Só que talvez em proporções ou jeitos diferentes. E isso é muito difícil, né? Eu dei um exemplo de corrupção da aula passada. É uma pessoa que eu falei brevemente sobre uma pessoa que eu conheço e que relatou para mim que batia o ponto do trabalho e saía para fazer outras coisas pessoais. E depois, quando dava o horário de sair, ela voltava para bater o ponto do trabalho. Ela estava sendo corrupta. E aí ela julgava, por exemplo, sei lá, que corrupção para a gente é uma coisa muito presente, né? Então ela julgava sei lá, o político corrupto porque ele estava tendo um impacto em maior número de pessoas, mas a atitude é a mesma. Então, desculpa falar isso, mas quem sou eu na fila do pão para julgar alguém, entendeu? Porque, na verdade, o espelho ele está ali para ajudar a gente no reconhecimento do processo. Então, o meu irmão que está fazendo alguma coisa que eu não estou concordando, ele gera em mim algo que nem eu aceito que eu faço. E isso é muito rico. Isso é muito rico.
Porque essa ideia de fragmentação e essa ideia de não conseguir entender que eu estou fazendo mal a mim e a ele, ela, ela precisa ser interpretada de uma outra forma. Então, eu interpreto vendo os meus semelhantes e analisando. Então, por isso que seja você a mudança que você quer ver no mundo. Porque você só pode mudar a si. Você não consegue mudar o outro. Na verdade, você consegue. Porque eu já dei uma aula, que eu não lembro nem mais o nome da aula, mas falava sobre exatamente sobre esses entrelaçamentos cósmicos. E as minhas atitudes, a gente está tão correlacionado, a gente faz tão parte de um, que as minhas atitudes, elas vão impactar diretamente nas atitudes dos meus semelhantes. Então, vamos supor que eu vivo numa casa onde as pessoas são irritadas. E eu começo a me educar em relação à irritação. Eu começo a prestar atenção e me policiar em relação às minhas atitudes, pensamentos sobre irritação. Automaticamente, e gente, eu juro para vocês, eu fiz isso na prática, tá? Automaticamente, quando você vai se corrigindo, o seu ambiente vai ficando mais calmo. É como eu falei, você não consegue corrigir um problema dando mais do mesmo problema. Então, eu vivia no ambiente X e eu quero resolver o X com X ao quadrado. Né? Eu estou no ambiente de revolta e quero resolver com mais revolta. Eu estou no ambiente de impaciência e eu quero resolver com mais intolerância. Não vou conseguir. Não vou. Então, é muito importante... primeiro passo que a gente fale sobre isso, que essa informação chegue. Já me disseram muitas vezes que quando o trabalho chega é porque o trabalhador está pronto, quando a informação chega é porque o aprendiz está pronto. Então, não significa que a aula da Claudine falou muito bem sobre isso, a gente não tem que achar que a gente está no processo para se tornar, né? A gente já é, a gente tem que conhecer o que tem dentro da gente. E a gente vive justamente no mundo de dualidade. A primeira frase desse slide fala assim: a negação está infiltrada em toda a afirmação. O bem se casou com a morte. A gente está aqui, ó, vendo a dualidade. A gente escolheu a dualidade. A gente vivia no sistema. A gente escolheu o oposto dele. Então, se a gente escolheu o oposto, é porque a gente sabe o que significa um e o outro. Correto? Então, a gente é completamente inteiro. Só basta a gente escolher o que a gente quer continuar reproduzindo. E isso é uma escolha diária. Isso é uma escolha diária. Então, os momentos de dor, eles servem muito pra gente. Muito. Eles são muito ricos. Eles são muito produtivos. E a gente tem que olhar com mais calma para isso, sabe? A gente tá com muita pressa. E aí a gente a gente que tá numa mente acelerada, a gente que tá num ritmo acelerado, quer aprender dessa forma. Mas essa forma não é a ideal. Não é a convergente com Deus. Eu sinto que tem alguém querendo falar alguma coisa, não? Oi, Tati, eu queria falar um pouquinho Viu? sobre o que a Helena falou. Pode falar, Bela. Tá vendo que é a intuição, não sensibilidade mediúnica? Não, eu queria reforçar tudo que você falou, e falou muito bem, né? Primeiro que a gente precisa entender, como diz ali, que todos nós somos iguais, filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus, todos, todos. Então, nós somos a mesma consciência cósmica e o mesmo fluido cósmico. Então, nós não somos diferentes em nada. O que diferencia a gente é pelo livre-arbítrio, que houve a queda, como você expôs aí, e a gente se emborcou. Então, você, em vez de olhar o outro como irmão, se olha como inimigo. Né? Então, o que vai fazer a Helena e qualquer um de nós olhar o outro como irmão é mudar a mente do estado de egoísta, do estado de negador, a um estado de compreensão da dor do outro. Se a gente não fizer isso, por que os santos fazem? Porque Madre Teresa faz, o Chico faz, e a gente não faz? Porque a gente não tem determinação, nem vontade firme para fazer isso. De que você olha para um outro e sabe que uma atitude sua vai machucá-lo, se ela não for positiva para ele.
Porque se ela for positiva para Deus, ela é positiva para toda a humanidade, para todos os universos e multiversos. Porque Deus está em tudo. Mas se ela for contrária à vontade de Deus, ela cria desequilíbrio. E é isso que todo mundo precisa entender. A gente não faz nada contra as outras pessoas, a gente faz algo contra a lei de equilíbrio. E esse desequilíbrio coloca a gente em campos vibratórios de acordo com a vibração do ato que a gente fez. E esse desequilíbrio vai influenciar todas as mentes que estejam em afinidade com aquela, o que me faz responsável por todas essas mentes. Eu vou ter que trabalhar depois para reparar tudo isso, reequilibrando todas essas mentes dentro daquilo que a lei de responsabilidade me exigir. Então, assim, para a gente ver, a gente precisa ir para a compreensão. O que muda, tira a gente do egoísmo, tira a gente da luta, tira a gente da astúcia, é quando a gente compreende, primeiro a nós mesmos, por que estamos fazendo aquilo. Se aquilo é bom, se aquilo está de acordo com a lei de Deus, e é muito fácil saber. Se aquilo é eterno e imutável, é de Deus. Se não é eterno e imutável, não é. É falso, é ilusório, é mentira. Então, se você está tendo um sentimento para com o outro que não seja de amor, de compreensão, de caridade, de misericórdia, como é que você vai sentir a dor dele? Você está separado dele. Então, você está separado da dor dele. Então, você não sente como ele sente, você não pensa como ele pensa, você não sofre como ele sofre. Para fazer isso, você precisa ter unidade. Por isso que a prece, quando eu fiz a prece, eu falei para vocês todos, vamos unir a mente e coração. Não deixar separar, não deixar um momento que você está orando, entrar um outro pensamento, uma preocupação, uma luz que não apagou, um WhatsApp que não atendeu, ou sei lá o que passa na mente de cada um. Você tem que estar por inteira. Então, quando você olhar para o irmão e tentar compreendê-lo, tente compreendê-lo pelo inteiro, não pelo aquilo que você está olhando, ou pelo ato que ele fez. Porque o ato que ele fez não diz nada, diz que ele é um ser em desequilíbrio, que nem é nós. Aí você começa um processo de transformação da tua mente para um outro nível de consciência que vai permitir você ver todo mundo como irmão. Quando você perceber, gente, isso é muito sério, a gente não sabe ver, a gente não sabe ouvir e a gente não sabe entender. Isso quem disse foi Jesus. Quando você ouvir alguém falar algo que você tirar de você todas as suas percepções, todas as suas censuras, todos os seus medos, todos os seus conceitos pré-concebidos. Quando você vê alguém sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, sem nenhuma censura, sem nada, simplesmente você vê aquela cena pura, sem colocar nenhum pensamento, nenhuma ideia tua, só olhar aquele isolado e dali você surgir a compreensão daquele ato, aí você terá isso que a Helena está procurando. Mas enquanto a gente ainda não souber ouvir, sem dizer que está certo ou errado, sem dizer que é bom ou ruim, sem aceitar ou negar, só ouvir. Ouve o que a pessoa está dizendo, sem comparar com as suas ideias, sem achar que está errado ou certo. Só ouve. E quando olhar, só olhe também, sem dizer que já sabe, sem dizer que é bom, sem dizer que é nada. E aí busca a compreensão, aquela compreensão que ela vem de uma mente livre, sem nenhuma percepção antiga. Aí vai surgir a Helena que a Helena está querendo. Uma nova visão. Mas se ela for olhar para algo, enxerga algo com a percepção de dentro da prisão, não é? Essa inteligência que ela está usando, ela tá a serviço do carcereiro da prisão. Não é a chave que abre a prisão e torna ela livre. A chave que torna ela livre é ela olhar livre, sem nenhum preconceito, sem nenhuma opinião, sem nenhuma negação. Só olhar. Aí ela está livre.
Aí ela vai perceber como o outro é seu irmão. Aí ela vai sentir o que o outro sente. Aí ela vai ouvir a alma do outro. Esse é outro nível de consciência que nós, como você colocou muito bem, não vamos ter pressa, nós vamos todos chegar lá. Não é isso, Tati? Muito obrigado. Tati, tá ouvindo? Oi, tô sim, é porque às vezes eu... Não tenha pressa, Jorge, não tenha pressa. Ela assim... Já acabei, Tati. Até me demorei muito. Vai lá. Eu espero que todo mundo tenha compreendido o que eu falei. Alguém tem alguma dúvida do que a Eu acho Tati que falou, do até... que eu falei? Eu acho até que a Fabrícia estava com a mão levantada, eu não sei se ela ainda quer falar. Então Não, deixa ela falar. é que eu cheguei atrasada e na hora que eu estava falando de não julgar, primeira fala que eu peguei, eu fiquei bem, comecei a escorrer umas lágrimas aqui porque era o que eu precisava ouvir. Aí eu levantei a mão, mas na verdade eu escrevi verdade ali no chat. Ah, tá. E aí acho que foi um equívoco aqui, mas eu me desconcentrei um pouco, não gravei muito bem, na verdade é essa. Mas depois eu revejo a aula, pode deixar. Obrigada. Imagina. Alguém mais quer falar alguma coisa, pessoal? Ou tem alguma dúvida, ou tem algum insight que queira compartilhar? Porque, na verdade, a gente é um grupo de estudos, né? Então, não esqueçam que a gente é complementar. Então, muitas vezes a gente fica, tipo, um pouco receoso. Ah, não vou falar isso porque, sei lá, ou vai ser bobeira, ou, sei lá, né? As inseguranças da vida que a gente tem. Mas, muitas vezes, ela é muito útil para um de nós, ou para todos. Então, por favor, não se acanhem, se sintam à vontade em compartilhar, tá? Insights, dúvidas, qualquer coisa, tá? Então, eu vou continuar. Então, o ser decaiu moralmente, né? Mas as colunas da lei não se abalaram, ou seja, o que nos rege, o que faz com que naturalmente a gente volte para Deus, não se abalou, né? Permaneceu intacta e a dor tornou-se o sinal da alma rebelde, continuando a recordar-lhe a grande tragédia que desejaria esquecer, abandonando-se ao originário instinto de felicidade, ainda vivo. Então, olhem como isso é profundo, né? Ele fala exatamente que a dor, ela está na alma do rebelde, justamente porque a gente escolheu ela, né? E volto a dizer, quando a gente pensa sobre porque a gente está passando por isso e fica bravo e, enfim, quando a gente tem os nossos momentos de reclamar para Deus, né, e de se vitimizar, que a gente consiga lembrar o que a dor realmente significa, para a gente conseguir aquietar a nossa mente e se conectar com o nosso coração e perguntar: o que eu tenho que aprender com isso? Porque a gente, às vezes, está num mundo evoluído materialmente e a gente fica naquele looping eterno de casa, trabalho, às vezes um happy hour se dá, a pandemia não dá muito, né? Então, às vezes um happy hour, sei lá, umas videochamadas aí com os amigos. Aí fica preso nas questões de prazer, daí cada um tem a sua, compra, sexo, né? Jogos, enfim. E fica nesse automático, né? E não se pergunta o que significa realmente o caminho da vida, né? Ou o que na minha vida está acontecendo de fato? O que Deus quer que eu aprenda nesse momento? E eu acho que quando a gente tem essa questão da dor, o maior aprendizado que a gente pode ter, além do que ele realmente significa, óbvio, mas é da gente poder parar um pouco, né? E meditar e acessar o coração e conversar com Deus, conversar com nossos anjos de guarda e entender o que está acontecendo de fato, o que eu tenho que aprender com aquilo. Entre a felicidade e ele jaz
uma nuvem que só poderá dissipar-se através de uma longa luta de reintegração. Então, o Baldi, ele fala bastante sobre isso, ele é bastante repetitivo e ele enfatiza bastante isso. A gente, como ele falou antes, a gente tem um caminho de retorno e a dor, ela vai ser inerente a esse caminho de retorno, mas, como eu falei, eu acredito que a dor, muitas vezes, ela dura e perdura por um tempo muito maior do que ela deveria. E não porque, né, é uma punição, mas porque a gente está agarrado nela. A gente poderia passar por um momento de dor e se perguntar o que está acontecendo e entender essa dor. Agora, tem vezes que a gente leva a dor para passear, leva a dor para tomar banho, para comer, para dar uma voltinha de carro, para o trabalho, para o encontro de família. Então, a gente também escolhe sofrer mais, né? Então, assim, após a sua gênese, a dor desempenha a função de instrumento de evolução. Desejaria repousar, mas a dor o aguilhou e o chama à dura realidade. E então, só então, ele desperta e indaga. Por quê? Por que nascer, existir, sofrer? Quem goza está bem, nada pergunta, continuando atormentado na inconsciência. Então, cara, isso é muito interessante, né? Porque é exatamente isso. Se a gente está sentado no pudim, tomando uma. Eu gosto de suco de laranja. Estão tomando suco de laranja, ou então de. Sei lá, um suco de goiaba também é bom. A gente não vai se perguntar por nada, a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo. E não esqueçam que nem sempre a dor ela acontece no mesmo momento de uma atitude. Às vezes eu tenho que esgotar isso. Então, agora eu esqueci o nome, mas sobre as possibilidades, né, e os caminhos que a gente tem. O primeiro é erro e alegria. A gente está lá só errando e bem feliz da vida. E aqui, ó, um erro atrás do outro e rindo à toa, feliz da vida. Quando a gente for para o momento antes da redenção, que é o erro e dor, que a gente vai se perguntar, cara, o que eu estou fazendo? Por que eu estou vindo aqui? Qual é o sentido da vida? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Ou por que eu estou existindo? Então, quando a gente começa a se perguntar e quando a gente começa a adentrar o que a gente pode mudar, ou seja, o nosso interior, é que a gente vai começar a ter colheitas diferentes. A gente só vai conseguir ter resultados diferentes quando a gente tiver atitudes diferentes. E um dos maiores desafios é que o ego, ele é muito inteligente, não é à toa que ele ainda continua conosco, né? Ele é necessário porque a gente precisa dele para evoluir, porque ele foi uma escolha nossa, mas ele tem muitas artimanhas e justamente por estar num nível de fragmentação high, muito alto, ele consegue fazer com que a gente, dentro da nossa prisão mental, ache que estamos fazendo diferente e, na verdade, a gente está fazendo o mesmo. Só que a gente está com uma máscara diferente. Então, muitas vezes a gente cai, por exemplo, na armadilha de, poxa, eu estou aqui fazendo bem e não sei o quê, e as coisas continuam dando errado. Primeiro ponto, pressa. Segundo ponto, você está fazendo bem esperando alguma coisa em troca. Você não está fazendo realmente o bem de coração. Você ainda está com uma máscara na sua cara. Você ainda está com algum arquétipo te enganando e criando peças em você. Então, são desafios. Não significa que a gente não vai conseguir. E se torna mais leve se a gente consegue acreditar. Eu acho que uma das coisas assim que é mais interessante é que a gente precisa muito do ver para crer, né? E quando a gente começa a acreditar e intuir e seguir os sinais da vida, e nem sempre a gente consegue estar desperto, a gente consegue ver que se a gente entrar no flow, se a gente conseguir engatar ali a primeirinha e só deixa a vida levar, sim, né? Tendo merecimento, claro,
mas a gente consegue ter uma vida mais leve, a gente consegue ter aprendizados mais leves também, né? E dentro desses aprendizados, eles também estão em ter misericórdia e compaixão com a gente mesmo, porque a gente sabe que o micro vai refletir no macro, então o que eu faço comigo é o que eu faço com o outro. Então, não existe. Hoje eu estava até lendo um texto que eu fiz há um tempo atrás, que eu acho que eu até servi de instrumento só, porque eu nem sei se eu tenho inteligência tamanha, porque o texto estava muito rico, e hoje, quando eu vi, eu falei, cara, eu fui que escrevi isso aqui. Falava exatamente sobre isso, de a gente achar que a gente entrega uma coisa para o outro e que se faz diferente conosco. Um exemplo. Eu sou uma pessoa muito dura comigo, mas com os outros eu sou muito legal. Não existe isso, gente. Não existe. Se você é dura com você, ou se você é dura com o outro, você é duro com você também. Então, não tem como, dentro de mim, eu transparecer uma coisa e fora de mim eu transparecer outra. Então, lembra quando eu falei no início da aula sobre eu tenho raiva do outro que faz uma atitude que eu não concordo por não aceitar que essa atitude ela tem dentro de mim? Pois bem, é exatamente isso. O outro ele serve de instrumento para eu ver aquilo que eu não aceito em mim. E essa é uma ilusão da fragmentação. Eu acho que eu sou perfeito. Ou eu acho que eu não sou tão perfeito, porque eu também posso estar dentro do pêndulo, eu posso estar no hipo, né? Mas, na verdade, eu sou igualzinho a ele. Então, a própria culpa gerou o remédio. A enfermidade deu nascimento à sua medicina. Ou seja, o universo é tão perfeito, Deus é tão perfeito, né? Que essa lei, ela é completamente funcional. Então, o fato da nossa escolha que ela diverge de Deus, essa mesma já criou o nosso caminho de ascensão. Então, por isso que ele fala que a enfermidade deu nascimento à sua medicina, porque a gente vai voltar a Deus. Isso não tem jeito. A gente não tem escolha. A gente acha que a gente tem livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio, ele tem limite. Então, o mal que eu causo a mim e ao próximo tem limite. Então, eu vou aprender. Pode ser que eu não aprenda, ou pode ser que eu faça tanto mal que eu vire um ovoide. Pode ser que eu fique congeladinho aí uns tempos, né? Depois eu vá tendo aí uns impulsos de vida para começar a voltar de novo ativa. Então, a lei, ela é muito inteligente, né? Ela mesma já criou o seu caminho de volta, sem nem a gente poder escolher, digamos assim, entre aspas, bem aspados, né? Então, a dor oriunda da revolta esmaga e humilha, induzindo a obediência à lei, e assim curando o ser. Ou seja, quanto mais mal eu faço, mais constrangimento eu vou ter. Um arrogante vai nascer num lugar com bastante arrogância, porque através do que ele mesmo provoca para o mundo e para ele, é o que vai ensinar ele, ué. Isso é simples. Se eu provar do que eu estou emitindo, e eu não gostar, porque isso vai me ferir, eu vou saber que não é para fazer. Pronto. Porque é muito louco, assim, ó. A gente tem um sistema de fragmentação tão forte que vem uma pessoa ser grosseira comigo, eu fico indignadíssima, mas eu sou a mesma pessoa que vai ser grosseira daqui a pouco porque culpa o fato de estar irritada. Então, eu acho que eu tenho o direito de ser grosseira com o outro, mas o outro não pode nem pisar no meu calo, entendeu? O outro não pode ter acordado chateado ou ter tido um problema. Não, ele tem que me tratar super bem. E eu ainda estou sendo injustiçada, porque eu fui super querida com essa pessoa não está sendo querida comigo. Gente, alguém levantou a mãozinha, será? Acho que não, né? Tá. Então, a dor implacável, mas salutar, que os envolvidos amaldiçoam, porque não lhe compreendem a função criadora e que os santos abraçam, não por insano masoquismo, mas porque sabem que ela significa a escada pela qual se sobe. Então, é uma forma de redenção mesmo, né?
Eu vejo eu vejo a dor exatamente dessa forma. Talvez eu não consiga ser tão amiga dela às vezes, né? Porque eu não sou mais evoluída por estar passando essa informação aqui para vocês. Não, muito pelo contrário. Talvez eu tenha mais de responsabilidade, mas nem um pouco mais evoluída. Então, quando eu compreendo e quando eu abraço isso, né? Por que os santos abraçam a dor? Por que eles entendem que isso é benéfico? Porque eles não estão mais lutando contra Deus, contra a lei, contra o retorno. Eles entendem que aquilo ali é benéfico, que aquilo ali é só para eles mudarem o rumo que eles estão indo. Então, falamos também da dor de todo o universo, e não apenas da Terra, e não apenas na Terra, da dor cósmica, de que a da humanidade terrena não passa de um átomo em um átimo daquela dor de que o próprio Deus quis participar, integrando-se por amor às próprias criaturas. Eu dei o exemplo de Jesus, né, no começo, mas isso é muito forte, né? Esse parágrafo, esse trecho, ele é muito forte, porque imagina Deus nos criando, Deus dando a liberdade, porque amor é liberdade, então ele dando a liberdade de escolha, a gente escolhendo ir para um caminho contra ele, ele sabendo tudo que a gente ia passar, e mesmo assim ele junto com a gente. Ele junto sentindo tudo o que a gente sente. Isso, para mim, é a maior prova de amor incondicional, né? Que talvez nesse momento a gente realmente não consiga acessar. Mas é muito forte tudo isso, né? Ele sente a dor de todo mundo, ele sente a dor de cada célula. E ele tá com a gente, e ele não desiste, e ele continua nos guiando. E justamente por amor que ele deixou que a gente passasse por tudo isso. Porque a gente escolheu. Então ele falou, então vai lá e passa por isso. Alguém? Eu. Oi. Vai lá, pode falar. Então, aí eu queria resumir aquela conversa que a Helena levantou. Foi quando eu falei, né, que a gente precisa sentir o que o outro sente. Então, Jesus e Deus, todo mundo tira a paixão de Cristo como se fosse algo só naquele, não é. Ele sente até hoje o sofrimento de cada um de nós, como se ele estivesse sofrendo, de todo o cosmos. E aí, quando a gente quiser sentir a dor do outro, ver o outro como irmão, ver o outro como nós mesmos, nós precisamos sentir como ele está sentindo, sem julgamento, sem condenação, sem censura. É ver além do físico, é ver o espiritual, é ver de forma perdoada, é compreender perdoando, é compreender amando, sendo outra pessoa, estando no lugar dela. E para isso, quem não tem ainda esse esforço, esse desenvolvimento para chegar lá, eu sugeriria que lesse no capítulo do Evangelho a piedade. A piedade é a precursora desse processo. Se nós não conseguirmos entender a piedade, você não consegue se desenvolver nesse processo. A piedade, ela diz que quando você vê um irmão, por qualquer situação, e teu coração ele doer, você sentir aquilo que eu estou... Por exemplo, você passa num lugar e vê alguém passando fome, e aquilo dói seu coração. Você vê uma criança sendo agredida, aquilo dói seu coração. Você vê uma mulher sendo agredida, aquilo dói seu coração. Essa é a piedade, esse é o sentimento. Você está sentindo a dor daquele lá. Mas por que você está sentindo essa dor? Porque você já passou por aquilo. Então, esse sentimento ele não pode ser contraído. Ele precisa se expandir. Você precisa ir lá e fazer o melhor que você pode. Porque aí vai surgir o amor. Aí você vai expandir esse sentimento para todas as pessoas que sofrem aquilo que está sofrendo. Então é isso. Acho que todo mundo tem no seu coração uma cena que realmente te dói. Por mais endurecido que seja o coração, tem algo que a gente vê que a gente fala, pô, isso aí está me doendo.
E esse é o sentimento de piedade. Esse é o sentimento que Jesus tem pela gente. Em uma escala muito menor, claro. Era isso, Tati. Obrigado, viu? E parabéns, você está arrasando aí. Como sempre. Obrigada a você por compartilhar, Jorge. Alguém mais, gente, gostaria de falar? Gostaria de, talvez, sei lá, compartilhar algum insight ou alguma dúvida? Vocês estão tão quietinhos hoje. É o frio, será? Temos te ouvindo, pode ir em frente. Bonitinha, obrigada, Maria. É que a aula é importante, a gente não pode, não tem como fazer uma pergunta, né? Porque essas coisas estão dentro da gente. Então, assim, a gente sabe que está errado, mas é complicado. Então, tocar nas nossas verdades, não tem como fazer pergunta, tem como ouvir e analisar, né? E aceitar, e para começar a ter uma mudança dentro de nós, porque senão não tem como, né? Então, a gente está ouvindo uma verdade verdadeira, né? Então, fazer pergunta fica meio complicado. Mas se tiver dúvida, tem que perguntar, viu, Tinelli? Fica à Não, eu não vontade. tenho dúvida, não tenho dúvida, mas essas são coisas assim, essa parte que eu já estudei no budismo, quando eu era budista, né? Essa parte de você sentir a dor do outro é uma técnica de meditação muito grande, né? Que está na parte tântrica, que você tem que sentir a dor do outro, né? Para poder você, né, limpar as tuas dores só sentindo a dor dos outros. Se você dividir a tua vida com a vida do outro, né? Então essa é uma parte do esvilupo da compaixão, né? E quando você consegue sentir a dor do outro, de você sentir na tua alma mesmo, né? O que o teu irmão sente, né? Então isso quer dizer que você está muito vivo, que você tá mudando, que você está transformando dentro de você. É uma parte muito importante, é uma técnica de meditação muito importante, que é aquela de você pegar a dor do outro, pegar os defeitos dos outros, pegar, né, os erros dos outros né, para você transformar. Essa é uma técnica muito forte, muito importante. A gente tem que começar a praticar mesmo. Mas vamos lá, então. Então foi assim que o Pai enviou Cristo à Terra, para que, com o seu sacrifício, desse à humanidade o maior impulso à redenção. Por primeiro a revolta, origem do mal, depois a dor do mundo, seu meio de recuperação, o auxílio do alto neste árduo caminho, a redenção obtida pelo sacrifício que Cristo nos ensinou. Isso fala sobre os percursos que a gente tem, né? Primeiro a gente faz o mal desenfreado, tá alegre, tá gozando daquele momento, não se questiona. Depois a gente começa a sentir dor, então a gente começa a se questionar para depois ir para o caminho da redenção de fato. E a gente teve isso com Jesus Cristo, que realmente nos ensinou o caminho da redenção, né? De fato. O caminho da verdade, o caminho de evolução, né? Como a gente pode seguir. E o que eu acho mais impactante eu nunca tinha me perguntado sobre isso, né? Mas Jesus Cristo nunca caiu, ele nunca teve uma queda de consciência, ele foi uma das criaturas que decidiu seguir a Deus, né? Então, ele não precisava sentir nada do que ele está sentindo e do que ele sente ainda hoje, né? Muito menos, eu digo, quando ele veio aqui para o plano terreno, né? Para nos mostrar o caminho de fato. E mesmo assim ele decidiu vir por amor, né? Nosso guardião da terra. Então a humanidade percorre atualmente o caminho de retorno. Só assim se pode compreender o conceito de redenção e o significado da vida e do sacrifício de Cristo na Terra, motivos tão centrais na história da humanidade. Só assim se pode compreender como a dor salva e o sacrifício redime,
e porque era necessário que Cristo sofresse. Então, a gente precisava ver esse sofrimento para a gente poder ver isso, a história do macro e do micro, né? Para a gente poder ver isso na nossa história também. Então, quando a gente pensa que ele morreu pela gente, isso era uma coisa que eu sempre me questionava. Por que Jesus morreu para nos salvar? Eu não conseguia compreender isso. Eu pensava, cara, por que a morte dele poderia significar uma salvação? E eu me perguntava isso já, sei lá, criança, assim, sabe? Quando ia para a igreja católica mesmo e ouvia as histórias e tudo mais. E era uma coisa que não sabiam me responder, né? Por que a morte dele significava redenção? E às vezes a gente, eu não sei, eu não conheço todas as religiões, né? Eu tive mais contato com a Igreja Católica, mas pelo que eu tive esse contato no catolicismo e pelo que eu converso muitas vezes, né, com alguns católicos, é como se a morte dele, pela compreensão dessas pessoas que eu conversei, fosse a nossa salvação e a gente não precisasse fazer mais nada, compreende? E a gente se exime da nossa responsabilidade. E, na verdade, não. Ele veio para nos mostrar o caminho. Não que ele percorreu o caminho pela gente. A gente vai ter que percorrer o nosso caminho. A gente é responsável pelas nossas atitudes. Então, ele veio para dar o exemplo. E como está aqui, o seu exemplo nos indica a evidência que a via de retorno não se pode percorrer senão dessa forma. Ou seja, a gente escolheu o caminho e deu origem à dor, ao mal, que na sua redenção veio com a dor como forma de redenção de fato. Então, com a sua paixão, Cristo quis, diante do Pai, tomar sobre os ombros o peso da correção do primeiro erro, o da revolta, que foi o primeiro que a gente teve, né? A gente se revoltou, a gente disse que a gente era o suficiente, que nós éramos Deus menores, e ele veio dar essa mostra, vamos dizer assim, né? Esse exemplo mesmo. Então, por aqui se vê quanto Deus continua a mostrar-se ativo e presente na história do mundo. Alguém quer falar? Eu sinto que alguém quer falar. Não? É só um... Não mesmo? Então, isso fez muito sentido para mim. Então, dessa vez, realmente essa informação ela foi muito mais... ela teve um encaixe maior, assim, no sentido de que agora sim eu consigo entender o que isso significou e agradecer por mesmo ele não precisando, ele por amor incondicional e para mostrar que a gente não tem que se revoltar, que a gente, justamente pela nossa revolta, é que a gente continua sofrendo e perpetuando e aumentando um caminho que não precisava ser tão longo, porque a gente já teve uma revolta maior que fez com que a nossa consciência tivesse uma contração absurda. Então, a gente tem que começar justamente dentro dessa prisão, pegar a chavezinha que vai abrir lá a cela para a gente poder se libertar. E a gente saindo da ignorância e conseguindo puxar a responsabilidade para a gente, entendeu? Entender que depende da gente, só depende da gente. O mais louco é isso. A gente sofre e revoltados, a gente reclama do sofrimento e não consegue entender. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho dificuldade de entender que eu me coloquei ali, tá? De que eu sou responsável pela minha dor e que eu continuo ali porque eu continuo escolhendo essas coisas erradas, porque eu continuo sempre revivendo a minha queda. Então, o homem conserva o seu originário instinto irrefreável para a alegria, mas o faz em um sistema invertido, que assim só lhe pode oferecer a dor. Não compreende o porquê, mas sente o tormento desta negação, desmembrando da causa remota, se irrita inutilmente contra as causas próximas, incapaz de enxergar mais longe. Então, é como se a gente usasse aquelas viseiras de cavalo, né, e conseguisse só enxergar um ponto
e não conseguisse entender sobre as infinitas possibilidades e sobre as infinitas oportunidades que a gente tem diariamente, né? Então, gente, eu tô chovendo no molhado, né? Eu tô falando a mesma coisa sempre, para ver se a gente consegue entender melhor, colocar ordem na nossa casa, ter mais humildade, ter mais paciência também conosco e com o processo, enxergá-lo de fato, senti-lo de fato, não querer fugir, não criar repulsa da dor, porque a gente tem repulsa da dor naturalmente, a gente não quer sofrer, mas compreendê-la. Compreende apenas que a dor fere e agita-se confusamente nas trevas em que caiu. Procura e não encontra, ignorando mesmo que a salvação está na ascensão, e constrangido a evoluir, tangido pelo destino em passagens obrigatórias, preso à dura experimentação da vida, cheia de alegrias, a fim de atraí-lo para o alto, carregada de dores, a fim de afugentá-lo das regiões inferiores. Ou seja, a gente já tem o ímpeto, né, o instinto irrefreável para a alegria, porque esse é o nosso normal, esse é o nosso comum. Era para isso que a gente foi criado mesmo. A gente foi criado me fugiu a palavra agora, mas na vontade de Deus expandir o amor, expandir a consciência de fato, né? Não a inconsciência que a gente vive, mas a consciência, o bem, a alegria, né? E pelo instinto que a gente tem para viver, que está no nosso imanente, só que a gente decidiu que não, né? A gente foi no lado contrário. Então, por isso que a gente tem essa inversão do que faz bem. E por isso que a gente tem essas mazelas e fica sempre procurando tapar o sol com a peneira, tapar o nosso vazio interior, que foi originado com a queda. E sempre faz as escolhas erradas, né? As escolhas efêmeras. Então, toda afirmação tem uma negação. É profundo isso, né? De entender que quando a gente está nesse caminho de futilidades, a gente não vai conseguir preencher o ser, né? E sim quando a gente estiver no processo de unicidade. Não quando eu quero preencher essa alegria temporária com supérfluo, né? Mas quando eu entendo o que é de fato o que vai fazer com que eu vá para o caminho da ascensão de fato, né? E como já foi dito pelo Pietro, a dor ela vai ser inevitável, né? Justamente para afugentar a gente dessas regiões inferiores que a gente escolheu. Então, para mostrar, filho, aqui não é bom. Aqui é o oposto do que tu foi criado para ser. Alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nem o Jorge? Nem a Cris? Nem a Clô? Tá tudo certo aqui. Pode seguir em frente, tá muito bom. Tá ótimo, Tati. Tô querendo só te ouvir, só ouvir toda essa tua explanação, que tá muito maravilhosa. Então tá, meus amores, vamos continuar. Minha explanação não, isso aqui é tudo obra do Pietro, naquelas assim. Então, se ouvíssemos a voz de Deus, compreenderíamos que Ele nos criou livre e por amor nos respeitou, mesmo em rebeldia. Fez o universo e a lei que o rege em perfeição, para que, se não por obediência, através de compreensão e evolução, voltássemos a Ele por amor. Continua chovendo no molhado, né, gente? Então, decidimos percorrer um caminho árduo e mais longo, e mesmo assim, ele passa por todo o percurso conosco. Mesmo negando-o, ele sabe que o resultado final não se afetará. Retornaremos à sua essência. Nós nos invertemos e não o seu sistema. Continuamos filhos dele e ele oferece o retorno através da dor e do amor. Nós que decidimos o caminho. E isso é
quando isso, cara, e sair da ignorância, entender a responsabilidade é uma coisa que me deixa muito feliz. E eu tô falando do fundo do meu coração. Porque saber que eu sou responsável por decidir se eu quero a dor ou o amor, eu não sei vocês, mas eu já fico animada. Eu já fico assim, ó, meu Deus do céu, eu quero o amor. Só que daí, às vezes, eu dou uma esquecidinha, né? Eu esqueço essa empolgação assim, e aí eu vou lá e pum, de novo, né? Pá, não sei o quê. Fico no meu mesmo, na minha inércia, né? E aí, o que a gente já viu em outras aulas e que é muito importante para o nosso caminho evolutivo e que o Jorge ainda falou hoje é a vontade. É o que nos falta. Disciplina, vontade. A gente eu sinto que a gente bota como desculpas até o fato de culpar o outro. Tipo assim, eu tô irritada e eu briguei com fulano porque ele me irritou. Até nisso eu boto a culpa no outro, cara. Se eu boto a culpa nele, né, cara? Eu não posso mudar ele, eu só posso mudar a mim. Então, daí eu vou continuar botando essa culpa ali mesmo para continuar na minha inércia, entendeu? E quando eu descubro que, na verdade, eu escolho, meu, isso é da hora. Isso é Deus pegando a gente no colo e falando, filho, vai, 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 sabe assim? Ai, que coisa linda. Eu acho lindo isso. Não sei vocês não, mas eu acho Tati, maravilhoso. agora eu vou querer. Essa tua fala, me lembrei de um texto que eu vi hoje, de uma frase. E que até retomando isso que tu estava comentando, né? Que repetindo sempre a mesma informação. Porque o quanto a gente sempre espera que vai vir uma informação assim muito, sei lá, que a mudança vai ser algo muito assim, pá, impactante, vai ser uma coisa assim muito diferente do que a gente conhece ou que a gente é acostumado, que vai ser uma mudança brusca assim, que vai virar a vida do avesso, não sei, tipo, tudo muito assim grandioso ou aquelas coisas que a gente conversa, né, dos grandes eventos, dos grandes acontecimentos. Então, quando a gente está nessa trajetória, nesse processo, a gente sempre coloca a expectativa nossa, o que será que vai vir, né? Será que vai ser diferente ou não? E no fim é sempre simples, é sempre a mesma informação dita de diversas formas, no mesmo contexto, né? O contexto do amor, sempre voltando para essa palavra. E aí a tirinha que eu li disse assim, né? A pessoa, enfim, que desencarnou, chegou no céu, e aí perguntou assim, tá, mas o que eu tinha que ter feito? Aí um ser lá responde pra ela assim, você devia ter amado. E aí ela falou assim, só amar? E tipo, tava esperando que fosse uma coisa assim, meu Deus, né? O que eu tinha que ter feito? O que eu tinha que ter resolvido? Quem que eu devia ter me acertado? O que eu devia ter conquistado na vida? Não, você devia ter amado. É simples, é fácil, é uma palavra com muito significado, com muita profundidade, que a gente tem muita dificuldade de compreender ainda. Dificulta ainda, né, a compreensão, mas é simples, é acessível a todos, independente do grau de conhecimento ou de idade, é simples e fácil e por isso que é tão de Deus, assim, né? Deus não é complexo, não é difícil, não é inalcançável, ele é amor. Então, nossa, essa tua fala me remeteu a isso, assim, e acho que precisava compartilhar essa mensagem. Meu, Clu, muito bonito. Pá. Obrigada, tô mais empolgada ainda agora. Agora eu tô muito empolgada. Ai, cara, porque é muito bonito, né? É muito bonito, cara. Olha só, é tão bonito, é tão leve e a gente escolhe o contrário. E é muito louco, né? Porque é uma desordem cabulosa que tem dentro da gente, né, pessoal? Não é por nada, não, mas é uma desordem cabulosíssima. E quando estava falando assim, né? Tipo, quantas cambalhotas eu precisava fazer, quanto, sei lá, polichinelo eu tinha que ter feito, né? E na verdade é uma coisa tão simples, né? E o amor é bem isso, né? A gente tem uma concepção de amor muito distorcida, porque amor não é isso, né? Por exemplo, quando a gente fala que a gente ama alguém, se essa pessoa
fizer você sofrer bem aspados, tá, gente? Aqui tá meio escuro, porque, enfim, hoje eu precisava ficar aqui mais no escurinho, mas se essa pessoa fizer alguma coisa que tu não concordas, ou tiver atitudes que tu não concordas, enfim, pense aí em várias coisas. Você vai continuar amando ela? O que é amor pra gente? Qual é o grau do nosso amor, né? Porque geralmente a gente ama quem é benéfico pra gente, ou a gente ama. É sempre aquela velha história, na verdade, a gente está esperando algo em troca, né? Porque nesse mundo invertido, se a gente não ganha, se a gente não é beneficiado, a gente não consegue ver algo como produtivo. Então, é complicado. Até quando a gente faz o bem para alguém, a gente está esperando reconhecimento, a gente está esperando algo em troca. E o amor verdadeiro, né? Não o amor nesse nosso mundo invertido, ele é tudo, né? Ele é tudo. O amor é Deus. O amor é liberdade. O amor é compaixão. O amor é misericórdia. Então, a gente precisa amar. Essa que é a questão. A gente não precisa esperar alguma coisa em troca, né? E amar é se aceitar. Amar é aceitar que o outro tem as suas imperfeições. Porque a gente acha, o mais louco de tudo é que a gente está aqui nesse mundo e a gente julga e discorda, porque se a gente está julgando, a gente está classificando, né, dentro da nossa cabeça o que é certo, o que é errado. E aí, quando vem alguma coisa que a gente discorda e vai contra o que a gente acha que é certo, por exemplo, a gente já tira do amor, entendeu? Do que a gente classifica como amor, tá, gente? Não do que é amor verdadeiro. Mas a gente já fala, tipo assim, essa pessoa já não é digna, né? E não existe isso. Então, amor não tem julgamento. Amor não tem fragmentação. O amor não consegue se fragmentar. Tô empolgada, pessoal. Eu tô empolgada. Então, o sofrimento não é somente justo, mas também nos traz compreensão. Através de um longo caminho, entenderemos e chegaremos ao ponto de partida, ou seja, ao ponto, né, onde a gente foi criado no amor para ser feliz e a gente foi lá e falou, cara, eu não quero isso aqui não, eu não quero ser feliz, eu quero ser revoltado, entendeu? Percorreremos em ascensão o que percorremos na descida. E aí, a gente conversou em algumas aulas sobre isso, mas às vezes a gente sobe lá um pouquinho, daí a gente pega, começa a carregar um monte de pedra, aí joga as pedras, daqui a pouco tem que ir lá embaixo pegar as pedras de novo, e sobe de novo mais um pouquinho, e sobe cada vez mais, né? Deus nos diz, meu outro meio, o amor, com ele te atraio sem cessar, incitando-te a refazer o caminho para chegares a meus braços, neles repousares e te alegrares. É por esse motivo que te ofereço todos os auxílios possíveis para instruir-te por meio de espíritos superiores, meus operários no sistema que, com a palavra e o exemplo, te indicam as vias da redenção. Jesus Cristo foi um grande exemplo, inclusive, né? Compelido pelo impulso negativo e tangido pela dor, atraído pelo impulso positivo, onde há alegria, não podes resistir à convergência dessas duas forças. Como, de outro modo, induzir uma criatura livre, mas cega, a reencontrar o próprio bem. Então, por isso que nessa aula, a aula toda, eu estou falando que a dor, ela não é punitiva. E muitas vezes a gente associa a dor como punição porque a gente está acostumado com a punição, né? Eu sinto que a gente acredita que punindo, e punindo no sentido de, por exemplo, a gente faz alguma coisa e automaticamente a gente já se julga, a gente já se diminui, a gente já, entendeu? Já começa ali já fez errado e ainda continua fazendo errado, se diminuindo. Não que a gente tem que se enaltecer, mas a gente tem que só ter consciência e responsabilidade, entendeu? Não é uma coisa, tipo assim, eu fiz, então agora eu vou diminuir. Porque, na verdade, nesse movimento,
tu não está conseguindo ir para o equilíbrio, e tu precisa do equilíbrio, o caminho é o equilíbrio, só que dentro desse pêndulo de dualidade, a gente está sempre ou num polo ou no outro, ou no bem ou no mal, ou na arrogância porque se acha o melhor de todos, ou na arrogância porque se acha o pior de todos. Então, a gente não consegue chegar no meio do caminho, né? Então, eu vejo que às vezes a gente tem esse intuito, esse impulso de se punir e se diminuir, e, na verdade, essa punição, ela não vai levar a gente para lugar nenhum, né? Agora, se a gente puder ter compaixão e misericórdia e amor com a gente mesmo, a gente consegue chegar no equilíbrio, que é o que a gente tem que fazer, né? Amar. O amor é equilíbrio, de fato. Então, eu acho isso muito bom, porque o Pietro, nesse trecho, ele fala que se Deus conversasse com a gente, Deus falaria isso pra gente. E é muito louco, porque tem uma outra aula muito interessante do Crispim, que ele fala sobre isso, sobre a quantidade de espírito bom que tem. Porque a gente às vezes pensa que tem mais mal, né? Só que, gente, se a gente visse a quantidade, um dia a gente vai falar sobre essa aula, porque ela é muito interessante, mas se a gente soubesse a quantidade de espíritos bons, porque na verdade a gente tem uma cadeia, né, evolutiva, então, e que na verdade a gente faz parte dela, né, então um dia a gente vai ser anjo, a gente está caminhando para ser anjo, certo? Então, os anjos que hoje cuidam da gente também têm seus cuidadores e assim por diante, até os cristos que cuidam de cada planeta ou estrela, enfim. Então, é um número irreal não, é um número, esqueci a palavra, que às vezes me confundo para falar, mas é um número assim que tu fica chocado como tem espírito bom e como eles ajudam a gente nessa trajetória, e a gente às vezes se sente sozinho, né? A gente, não adianta, cara, nem a gente querendo ficar sozinho a gente tá, pessoal. A gente pode escolher as nossas companhias, porque como em alguns slides anteriores eu falei, e fiquei muito feliz com isso, inclusive, a gente escolhe a dor ou o amor, né? Ou a alegria. O caminho a gente vai escolher. Deus dá a possibilidade. Ele fala assim, ó, cara, eu tô te dando a dor para te dar a aversão, porque é ruim, te machuca, e eu tô te mostrando o amor para tu vir atrás dele. Então, a gente escolhe o caminho, certo? A gente escolhe como lidar com as situações. Então, eu esqueci por que eu ia falar isso. Eu ia dar uma chave aqui, mas eu esqueci. Mas, enfim, a escolha vai ser nossa, no final das contas, sabe? Então, a gente tem que começar a ter essa vontade, a ter essa sede, porque é a vontade que vai fazer a gente continuar seguindo o caminho certo, né? A inércia, as desculpas, a falta de responsabilidade faz com que a gente fique parado, de fato. O dualismo, bem e mal, em que hoje está dividido o universo, como desvio transitório e não estrutura do sistema, ou seja, é passageiro, será no fim reabsorvido no monismo originário, ou seja, o bem, o amor, só vai ter isso, que a cada momento permanece só relativamente despedaçado e o uno triunfará. Então, chovendo no molhado novamente, a gente não tem escapatória, a gente vai para a alegria. E eu não sei vocês, mas de novo eu fico animadíssima com isso. Cara, eu fico muito feliz, muito feliz. E se é alguma coisa natural, inata nossa, servir, vamos começar a servir, galera. Entendeu? Vamos começar a servir sem querer nada pro outro. Faz o bem. Esses dias eu tava falando com a minha mulher, assim, ó, e ela falou sobre uma situação que tava deixando ela, poxa, ela ficou muito chateada porque causou dor para ela, causou constrangimento. E quando ela contou aquela história, me veio um pensamento que eu sinto que foi guiado, e eu falei para ela, abraça essa pessoa e agradece por ela estar se endividando e estar podendo fazer tu enxergar esse momento. Porque ela está levando constrangimento para ti, porque tu está precisando passar por esse momento para aprender alguma coisa. Então, meu Deus, cara, imagina se ao invés da gente brigar com as pessoas, a gente abraçasse elas e falasse, meu Deus, obrigada, obrigada por ter chego logo e ter feito isso para mim, para eu poder olhar logo de uma vez o que eu tenho que corrigir.
Já pensou que loucura que ia ser? Ia ser muito legal, cara. Meu Deus. Eu tô animada, pessoal, eu tô animada, desculpa. O mal e a dor, filhos da revolta contra Deus, por orgulho, ou seja, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não tem poder para fazer desmoronar o sistema, mas significam apenas uma doença curável, que o próprio sistema sabe sanar. Doença somente do aspecto imanente do uno e que ele, do seu polo oposto, observa a cura. Tudo permanece absolutamente perfeito, ainda quando não possamos observar senão a imperfeição em que estamos imersos. Então, permanece perfeito como o exigem a lógica e a razão. E isso é a prova de que o bem, o amor, ele é tudo, né? Ele está em tudo. Deus está em tudo, Deus está na gente, e Deus é amor, Deus é liberdade, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, e não tem como o mal e a dor não terem fim. Isso é a prova que não tem como não ter fim. Porque mesmo a gente dizendo não para ele e ele passando por tudo isso junto com a gente, a gente não tirou nenhuma estrutura do que é real, sabe? Isso tudo aqui é tudo passageiro, entende? É tudo para que a gente, quando a gente... Cara, a gente está aprendendo da forma mais dolorosa, mas a gente está aprendendo o caminho correto, né? A gente está sentindo no fundo do nosso âmago a verdade. A gente não está escolhendo por constrangimento ou por medo. A gente vai escolher por amor. A gente vai aprender isso na pura essência. Que legal, né? Que legal. Alguém quer falar? E Tati, Oi. primeiro quero dar parabéns pela aula, né? Está muito maravilhosa. E eu gostaria de fazer uma colocação, assim, no sentido, você falou, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é tolerância, Deus é paciência, mas lembrar que todos nós também somos isso, porque nós somos feitos dessa essência. A questão é que nós utilizamos o não ser, a parte egoísta e orgulhosa que nós deveríamos estar tentando controlar e dominar, para que a parte do ser, que é a parte natural, que é a parte espontânea, possa surgir. Ela só não surge porque ela está contraída e submersa por essa camada de não ser que a gente vive. Então, a gente vive da impaciência, a gente vive da intolerância, a gente vive da censura, da crítica, do julgamento, da ambição, da ganância, dos prazeres do mundo, e isso afasta a gente do ser, que é o natural, que é a nossa essência mesmo, que é ter compaixão, que é amar o próximo mais do que a nós mesmos, porque é assim que o Pai faz com a gente. Mas nós somos feitos da mesma essência do Pai, então nós não somos diferentes. Então, nós precisamos parar de utilizar o não ser, tudo que nos afasta de Deus, para que esse ser natural, a nossa essência, espontaneamente surja, sem forçar. É isso, amiga. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Jorge, por compartilhar com a gente. E, mais uma vez, isso me lembra muito a aula da Claudine, né? A gente não precisa se tornar, a gente já é. E é justamente por isso que o Jorge falou, de que a gente já é, que foi o nosso motivo de revolta, inclusive, né? Então, está impregnado pelas nossas escolhas. Mas a gente já é, a gente já tem isso. A gente já tem o nosso Deus imanente, a gente é criado da mesma essência dele, a gente é criado à imagem e semelhança dele, né? Então, por isso que não tem jeito, por isso que a gente vai voltar. É evidente que, em um sistema gerado pelo amor e baseado nesse seu princípio central, construído de bem e para a alegria, o mal e a dor não possam ser eternos. Uma sua afirmação definitiva, embora em mínimas proporções,
significaria a falência do sistema de Deus. E Deus não tem como falir, né, gente? Então, mais uma prova de que a gente não consegue abalar essas estruturas e de que o mal e a dor, eles têm pressa justamente porque eles têm fim. Então, o mal e a dor constituem o seu aspecto patológico que não se pode ser eterno, sem resolver-se ou com a morte do enfermo ou com a sua cura. O que acontece, em escala menor, em nossa saúde física, repete o que nos mostra o esquema universal do fenômeno. A morte se manifestaria pela anulação do indivíduo que quisesse permanecer sempre rebelde, isto é, desculpa pessoal, pela sua expulsão do sistema, ou seja, para o nada, pois que o sistema é o todo. A cura é representada pela reentrada do ser no sistema, conversão ao bem. Então, na verdade, assim, esse parágrafo, ele está falando exatamente sobre a não possibilidade de falha do sistema, de falha da evolução. Eu até conversei, eu acho que quando eu estava lendo, eu acho que até foi isso que fez eu conversar com o Jorge sobre esse parágrafo. Eu não sei se tu lembra, Jorge, que eu conversei com você sobre isso, e aí a gente conversou sobre fazer uma aula sobre esse capítulo. E esse parágrafo ele só mostra exatamente isso, que não existe como ter uma questão de não evolução, né? Que a gente não consegue desestruturar o sistema. E uma das mais fortes razões pelas quais o mal e a dor têm de se anular, por fim, é dada pelo fato de que eles nasceram justamente de uma exagerada superestimativa por parte dos espíritos rebeldes do princípio divino do eu sou. Foi esse exagero que, pela lei do equilíbrio inerente ao sistema, produziu como reação uma contração desse princípio no oposto do eu não sou, isto é, a limitação ao negativo, ou inversão do bem em mal, da alegria em dor. Então, exatamente daquela historinha lúdica que eu gosto de contar, de quando a gente foi criado, e do eu sou, né, maior para eu sou menores, então com Deus imanente na gente, e a gente se achou realmente deuses, né, tipo, eu sou um Deus menor, então tá tudo certo, eu não vou seguir o Deus maior, né, cara, eu vou ser eu aqui, e na minha rebeldia eu tive a minha queda de consciência, né, e é disso que o Jorge acabou de falar, sobre a gente tá envolto do eu não sou. Então, nesse antissistema, a gente mais reproduz o eu não sou, e nessas escolhas que a gente continua tendo hoje em dia sobre negação, sobre rebeldia, que faz com que a gente tenha desafios em manifestar o eu sou, que é o Deus imanente, né? Então, eu vou terminar a aula aqui hoje, porque já são 9 horas quase. Vou parar aqui o compartilhamento. Eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, se consegue compreender e ter a mesma perspectiva de uma luz no fim do túnel e essa vontade, porque a gente tem que ter vontade. Então, se essa aula conseguiu transmitir essa vontade para vocês e essa responsabilidade para vocês também. Tati, só para te agradecer a maravilha de aula que você deu. Obrigado. Imagina, Carlinhos. Foi muito bom, minha querida. Podemos encerrar, Tati? Com certeza, Cris. Inclusive, então, se tu quiser encerrar para a sim. gente. Cris, só Vamos lá, uma então. pergunta antes. A gente
para a gravação agora, porque eu que botei para gravar, né? Ou a Não, gente encerra depois? pode deixar. Hoje Ok. pode deixar, não tem Então problema. tá bom. Então, eu vou pedir que a cada um que respire fundo. Agradecemos, Senhor, essa grande oportunidade e enchamos o nosso coração de amor para ouvir a mensagem que nos chega. Jesus, o grande mestre do amor, que materializou a lei de Deus através do seu pensar, seu agir, seus desejos e suas ações. O Cristo veio até nós, descendo dos mais altos níveis espirituais, para materializar-se na carne, sofrendo e sentindo a penúria de estar em um mundo de provas e sofrimentos. O Mestre é aquele que veio nos ensinar a amar, a não julgar, a sermos indulgentes. Meus queridos, sejamos como Jesus. Não pensem em ser impossível. Ele mesmo nos disse: sois deuses. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Dai a cada criatura o teu melhor. Que Deus derrame suas bênçãos sobre vós, vos ensejando ao bem e ao amor. Muita paz a todos vocês. Muita gratidão, gente. Ai, Uma obrigada, boa Cris. noite a todos. Que lindo. Obrigada. Obrigada. Boa Boa noite. noite, gente. Boa Amanhã tem noite. aula, hein? Até Amanhã tem aula. amanhã. Boa Amanhã tem noite, aula. boa noite, obrigada. Boa Deus. noite. Boa noite, Tchau. gente. Cris, posso apertar esse negocinho aqui para parar? Eita, que a Cris já saiu.